palavra. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardar, tensionado apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado pela primeira sentinela, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, entenderam por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Prendemos aqui, meu pastor. Herodes, ele comandava Israel naquele tempo, e Herodes era um rei incrédulo. O que foi que Herodes fez? Ele começou a perseguir os cristãos, porque ele começou a observar que os judeus ficavam felizes com a perseguição aos cristãos, e ele captura o apóstolo Tiago. Nessa captura do apóstolo Tiago, ele dá uma sentença ao apóstolo Tiago. Que sentença é essa? Sentença de morte. Ele mata Tiago. O apóstolo Tiago morre. E quando ele olha e vê que com a morte do apóstolo Tiago, o povo, em vez de ficar triste, o povo fica o quê? Feliz. E o que mais o rei queria era o quê? Alegrar a quem? O povo. Mesmo sabendo que isso contrariava a quem? A Deus. Mesmo que eles sabiam que isso aí causava a ira de Deus, ele resolveu continuar a perseguição. Ele captura Pedro, o apóstolo Pedro. Só que quando ele captura o apóstolo Pedro, o que a Bíblia fala aí? O povo se reuniu, a igreja se uniu. Você vê, Tiago morreu, eles capturam Pedro, e o povo abaixa a cabeça, que nem abaixou com o Tiago. O que foi que o povo fez? Nós não vamos aceitar isso. Tiago morreu, mas Pedro não. O que foi que o povo fez? Ele se uniu. O que a Bíblia está escrito aí? Em oração que incessante, o povo começou a fazer. Em união e oração incessante, começaram a lutar para que Pedro fosse livre do quê? Da prisão. Eles não aceitaram a morte de quem? De Pedro. Eles não aceitaram a sentença de Pedro, porque Herodes, quando prendeu Pedro, já o sentenciou o quê? A morte, dizendo o seguinte: amanhã, à luz do dia, Pedro vai o quê? Morrer. Presta atenção aqui no pastor. Herodes, ele tinha uma agenda. Na agenda de Herodes, Tiago iria morrer. E na agenda de Deus, Deus também deu uma agenda. E na agenda de Deus, Deus estava pronto para receber Tiago. Mas no caso de Pedro foi diferente. Na agenda de Herodes, Pedro iria o quê? Morrer. Mas na agenda de Deus, Deus mandaria o seu
Na agenda de Herodes, Pedro iria morrer, mas na agenda de Deus, Pedro iria viver. Olha, pastor, na agenda do teu inimigo, na agenda, pena que você não crê, na agenda daquele que quer a tua cabeça, daquele que quer ver você no fundo do poço, daquele que quer ver a sua ruína, pena que você não crê. Se você crê, você levantar as mãos. Na agenda daquela pessoa que quer ver a tua destruição, está lá o teu fim, está lá o velório, está lá o fim da tua empresa, está lá o fim da tua casa, o fim do teu carro, o fim da tua vida. Mas na agenda de Deus está o livramento, na agenda de Deus está a porta aberta, na agenda de Deus está a saída, na agenda de Deus está a provisão da tua vida. O teu inimigo está maquinejando mal, o teu inimigo quer o teu fim, o teu inimigo quer ver o teu choro. Deus está dizendo: eu vou usar esse inimigo, eu vou usar toda essa situação, para através dessa situação meu nome ser glorificado. Amém, igreja? Então, Pedro estava no cárcere, e aí todos se reuniram na casa de Maria, porque a casa de Maria era como se fosse a igreja no tempo de hoje. Por que isso? Porque o povo não aceitou essa situação. Tiago morreu, Pedro não vai morrer não. Vamos nos unir, vamos fazer a oração que é cessante. Deus vai livrar a Pedro. O nosso Deus é maior que Herodes. A última palavra de quem? Quem está com essa camisa, quem está na fé, na oração incessante, são aquelas pessoas que dizem: chega, basta, já está no meu limite, eu não aguento mais, eu quero a minha resposta, eu quero o meu milagre. A pessoa que colocou essa camisa da oração incessante, a pessoa que diz assim: chega, basta, eu não aceito mais essa humilhação, eu não aceito mais essa situação. É aquela pessoa que bota essa camisa e diz: meu Deus, eu quero a minha resposta, porque na agenda do meu inimigo está o meu fim, mas na tua agenda está a minha volta por cima, está o meu livramento, está a minha bênção, está a minha vitória. Mas o que é que Deus espera da gente? Uma atitude. Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar essa situação. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Olha aqui, pastor, 16 soldados é selecionado para ser sentinelas de um pescador. 16 soldados para uma pessoa de alta periculosidade, não é isso? Para quê? Para um pescador. Você vê, eram 3 turnos. Eram quantos turnos? 3. Em cada turno eram 4 soldados. Para você ter ideia, 2 soldados, um ficava de um lado, outro ficava do outro, dentro da cela com Pedro, e os outros 2 ficavam de sentinela. E Pedro ele estava preso ainda a 2 algemas. A quantas algemas? Você vê, parecia que era uma pessoa de alta o quê? Periculosidade. Pastor, para que tudo isso? É porque o diabo sabia quem era Pedro. É porque o diabo sabia o que Deus tinha para a vida de Pedro. Você fala assim: pastor, que guerra é essa? Que luta é essa que eu estou passando? Que pressão é essa? Que dificuldade, que levante é esse, pastor? Para que isso tudo contra mim? É porque o diabo sabe o que Deus vai fazer na tua vida. É porque Satanás sabe o que Deus tem para você. E ele não quer que você tome o quê? Posse. Mas ele já caiu por terra, já em nome de Jesus. Enquanto Pedro estava lá, preso, a 2 algemas, 16 soldados, a igreja estava em oração que é incessante. A luta está grande, a peleja está grande, a coisa está difícil.
7 de setembro até dia 14, nós vamos estar em oração incessante. Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar essa situação. Pode ter certeza disso. Amém? A Bíblia diz que Deus manda um anjo. Deus manda quem? Um anjo. Ele mandou vários anjos? Ele mandou um só, foi suficiente. Eu posso falar uma coisa para você? Não sei se você já enxergou. Quem está na fé da oração incessante? Já tem um anjo aí na tua frente. Já tem um anjo aonde? Na tua frente. Eu posso falar uma coisa para você? Através da oração, o ferro nesse mês de setembro vai te obedecer. O ferro é o quê? O portão ele é de quê? Hã? De ferro. Olha, pastor, aonde você for, o ferro vai te obedecer. Todas as portas irão se abrir. Irão se abrir automaticamente sobre a tua vida. Amém, igreja? Irão o quê? Se abrir automaticamente sobre a tua vida. A Bíblia diz que o anjo chega lá e Pedro está o quê? Dormindo. Agora vem cá, quem aqui já teve problemas tão graves que você não conseguiu nem dormir à noite? Vamos falar a verdade. Hã? Aí eu pergunto para você, qual é o pior problema? O seu ou de Pedro, que já estava sentenciado à morte? Hã? A Pedro. Ele olhava para o lado, um soldado. Olhava para o outro soldado. Olhava para as mãos, 2 algemas. Olhava para frente, 2 sentinelas na frente. Uma sentinela, 2 sentinelas e um portão de ferro na frente. Desenganado. Ele tinha tudo para não conseguir fechar o quê? Eu posso contar um segredo? O teu sono é o teu termômetro espiritual. Ninguém se esqueça disso. O teu sono é o quê? O teu termômetro o quê? Espiritual. Olha, pastor, se você dorme bem, isso mostra como é que está a tua vida espiritual. Mas se você dorme mal, também mostra como é que está a sua vida espiritual. A Bíblia diz: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repouso assim. Amém? A pessoa que ela está bem espiritualmente, ela fecha os olhos e ela dorme. E para não perder o horário, tem que botar até um despertador. Porque o sono é o quê? É profundo. Quem está entendendo, pastor? A pessoa ela tem uma qualidade de sono. Amém? Ela dorme tranquila, ela dorme em paz. Por que isso, pastor? Porque ela sabe quem guarda ela. A vida espiritual, é o fruto da vida espiritual dela com Deus, fala através do sono, grita através do sono. Então, enquanto o mundo estava desabando sobre a cabeça de Pedro, Pedro estava na prisão desesperado, né? Eu vou morrer, é isso? Como é que Pedro estava? Olha, pastor, o que tem de gente querendo acabar com você, destruir você, querendo o teu pescoço, querendo a tua cabeça, querendo o teu fim, querendo a tua destruição, você está lá dormindo. É que nem aquela passagem do bar, você lembra? Tempestade, o mar agitado, todo mundo dizendo: vamos morrer. Jesus estava o quê? Dormindo, porque ele sabia que guardava ele. Pedro, ele estava dormindo por quê? Porque ele sabia que a vida dele estava no controle de Deus. Olha, pastor, a situação está difícil. Parece que vai ser o seu fim, parece que vai dar tudo que está errado. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Para te dar vitória. A Bíblia diz que um anjo toca nele e desperta. Mas uma coisa me chamou a atenção. O que foi que chamou a atenção do Senhor, pastor? Uma atitude de Pedro. Uma atitude de quem? De Pedro. Por quê? Porque o anjo chega para Pedro e diz assim: levanta. O anjo manda Pedro o quê? Só que do lado de Pedro tinha quem? Soldado. Do outro lado tinha quem? E nas mãos tinha quantas algemas? Como é que Pedro iria o quê? Se né? Ele poderia chegar para o anjo e falar uma coisa, mas ele ficou o quê? Ele só o quê? Olha, pastor, tem hora que eu quero ficar calado, só me deixa. Eu não estou entendendo nada, mas lá na frente você vai entender.
Eu não preciso entender, eu só preciso confiar. O anjo toca do lado dele, ele não entende nada. Se iniciar no dia seguinte, a morte. O anjo diz: levanta. Pedro não falou nada, ele só obedeceu. Ação na terra, reação aonde? No céu. Olha, pastor, só toma atitude, só age, só obedece a quem? E Deus ainda dá uma provisão sobre a tua vida. Tem gente que fala assim: eu só vou me batizar nas águas quando eu for tocado. Quando eu for tocado, eu vou batizar nas águas. Quando o Espírito Santo descer sobre mim, eu vou me batizar nas águas. Fique esperando, isso nunca vai acontecer. Primeiro você se batiza, primeiro você se arrepende, primeiro você se converte, primeiro você se santifica, primeiro você adotou na vida errada. Aí sim, depois o Espírito Santo desce. Tem que fazer, eu só vou largar o cigarro, eu só vou largar cachaça, cerveja, quando eu não sentir mais vontade de tomar, quando eu não sentir mais vontade de usar. Isso vai acontecer? Porque ali existe o quê? O espírito do quê? Do vício. Primeiro você toma a atitude de não querer mais isso para a tua vida, de não fumar mais, de não beber mais. Aí sim, quando você toma atitude e você se esforça dia após dia para não viver mais a base desse vício, aí sim Deus tira a vontade de você. Aí sim Deus faz você ter nojo do vício. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Quem já ouviu falar da flor roxa? Alguém já ouviu falar? Ninguém nunca ouviu falar. A flor roxa que engana o coração dos trouxas. Como assim, pastor? Porque tem mais, pastor, eu sinto um sentimento que não é correspondido. Eu fui traído. Está doendo. Eu quero que Deus tire essa pessoa da minha cabeça, da minha mente. E como é que Deus vai tirar essa pessoa da tua mente se na sala tem a foto de fulano? Se no seu celular da capa tem a foto de fulano? Se no Instagram tem a foto de fulano? Se você tem roupa, se você tem calça, se você tem objetos que lembram o que? Quando é que essa pessoa vai sair da tua vida? Nunca. Porque todo tempo que você olha para aquele objeto, para aquela roupa, para aquelas fotos, sempre vai lembrar. Sim ou não? O que é que você tem que fazer? Joga tudo fora. Fica tudo aonde? No lixo. Destrui tudo, apaga tudo, limpa no mapa. Quando você toma essa atitude, aí sim Deus age. Ação na terra é ação onde? Você tem que tomar atitude. Você tem que agir. Deus, ele espera que você dê o primeiro o quê? Se você dá o primeiro passo, ele abre uma vermelha. O que foi que ele falou para Moisés? Moisés tem que clamar a mim. Tipo, como o quê? O quê? Dá o primeiro passo. Se você dá o primeiro passo, vai o mar. Se você dá o primeiro passo, se você toma atitude, se você confia em Deus, ele abre. Agora você fala assim: eu quero que Deus tire essa vontade de mim. Deus nunca vai tirar. Deus nunca vai fazer, porque Ele quer que você se esforce. Ele quer que você o quê? Suba a parte para cima. Que você lute contra você mesmo. Que você bata para cima. Pedro ficou lá no desculpinha assim, ó, minha mão. Vai para o lado. Ele ficou. E ele tinha tudo para dar o quê? Desculpa. Fica aí chorando. Você acha que Deus vai ficar assim, sensibilizando com o teu choro? Teu choro se sensibiliza a mim, que sou carne e osso, que nem você. Deus não é carne e osso, Deus é espírito. E o que é que sensibiliza a Deus? Tua atitude, tua fé. O que foi que Deus falou? A tua fé te salvou. É isso que faz Deus levantar do trono. É isso que faz Deus comprar tua briga. É isso que faz Deus dizer: quando me acerta agora, com meu servo você não mexe. Amém? E a Bíblia fala que quando Pedro se levantou, as algemas caíram. Olha, pastor, Deus está mandando você levantar. Deus está mandando você. Quando você levantar hoje, o que está amarrado vai ser desamarrado. O que está embaraçado vai ser desembaraçado. Os caminhos que estão fechados vão se abrir. Até o que era para dar errado vai dar certo. Deus manda eu te dizer: levantar. Fala no teu irmão que está do teu lado, levanta. Amém?
atitude. Reaja. Bata para cima. Para de fazer corpo que? Corpo mole. Deus é contigo, amém? O que Deus quer ver de você é atitude. O que Deus quer ver de você é ação. O que Deus quer ver de você é fé. Amém? O anjo diz para Pedro: se mexe. O anjo diz para Pedro: quer? Se mexe. Pega tudo que está aí. Isso aqui é muito espiritual. Vou te falar no finalzinho o que significa isso. O anjo manda Pedro: quer? Pegar o quê? Tudo. O anjo diz: não deixe nem pano, nem a tua capa. Você vai o quê? Se mexe, se arrume. O anjo mandou ele o quê? Pega uma pessoa presa como Pedro estava, sentenciada à morte no dia seguinte. Ao ver o anjo dizer para ele que ele ia sair da prisão, ele ia se preocupar com roupa? Ele ia se preocupar de estar com o cabelo bonito? De estar com as unhas feitas? As unhas feitas? Não, não. O que ele queria era o quê? Sair. Nem que ele saísse pelado. Mas ele queria o quê? Sair. Uma situação daquela, você vai se preocupar com o objeto? Você só quer o quê? Sair daquele o quê? Lugar. Mas o que foi que o anjo falou? Se arrume. Eu sei que está difícil. Eu sei que está doendo. Eu estou sentindo na pele que você está passando. Mas se arrume. Deus mandou você se arrumar. Deus mandou o quê? Você se arrumar. E o anjo disse: agora me segue. Agora o quê? Me segue. Porque Deus mandou te dizer. Porque já estava todo mundo já indo lá na funerária, marcando já o caixão, marcando o seu funeral, já falando já tudo que ia ser feito já no seu funeral, porque você já tinha sido sentenciado à morte. Deus manda te dizer que o seu funeral foi cancelado. O seu funeral foi cancelado. Estava todo mundo já se preparando para chorar no seu caixão. Estava todo mundo já se preparando, os teus inimigos, para comemorar a tua morte. O inferno já estava festejando a tua morte. Mas Deus manda te dizer que o funeral foi cancelado. Tem gente que já estava comemorando a tua destruição. Tem gente que já estava comemorando o teu fim. Tem gente que já estava já feliz com as tuas lágrimas. Tem gente que já estava dizendo assim: nós vamos fazer festa, porque hoje fulano vai cair. Hoje vai ser o funeral de fulano, vai ser o funeral da família dele, vai ser o funeral do casamento, vai ser o funeral da vida financeira, vai ser o funeral da saúde. Mas Deus manda te dizer que o funeral foi cancelado. O funeral foi cancelado. Porque o que vai prevalecer vai ser o poder de Deus. Porque o que vai prevalecer vai ser o poder do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, diga assim: pela minha oração, esta porta que está na minha frente vai se abrir. Pode perceber isso. Pela tua oração, a porta que está na tua frente, ela vai o quê? Ela vai se abrir. Não vai ficar a porta o quê? Fechada. Todas as portas irão se abrir. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 12, versículo 10. Atos capítulo 12, versículo 10. Olha o que diz a palavra. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Gente, isso aqui é muito forte. A porta o quê? Se abriu o quê? Gente, isso aqui é mais forte do que aquele mar agitado que Jesus estava no mar. Por que isso? Porque o mar e o vento se acalmou pela voz de quem? De Jesus. Isso aqui é mais forte do que o mar vermelho. Porque o mar, para se abrir, Moisés teve que estender o quê? O cajado. Mas a Bíblia está dizendo que o portão se abriu sem precisar falar o quê? Olha, pastor, é o que vai acontecer na tua vida nesse dia, sabe? Olha, pastor, não vai ter porta que fique fechada. Quando você se colocar na frente da porta, ela vai se abrir automaticamente,
sem você precisar dar uma palavra. Anote isso aí, 7 dias, 7 manhãs. Abás, canta lá, Abás. A Bíblia está dizendo que o último portão para Pedro sair da prisão era o portão de quê? De fé. Anote isso aí, diga, mês de setembro, o ferro vai me obedecer. Pastor, o que significa isso? Mês de setembro, o ferro vai me obedecer. É que toda porta que você tiver na frente, ela vai se abrir automaticamente. Não vai precisar cajado, não vai precisar palavra nenhuma. Aonde você for, o ferro vai te obedecer. Todas as portas irão se abrir. Anota aí, mês de setembro. O ferro vai me obedecer. Todas as portas irão se abrir. Elas não irão só se abrir, não. Elas irão o quê? Se escancarar na tua vida. Pode ter certeza disso. Amém? Em nome de Jesus. Preste atenção aqui, pastor. Isso aqui chamou muito a minha atenção. Por quê? Porque o anjo chega para Pedro e fala assim: se arruma. O quadro de vida que Pedro estava, não era para ele pensar nem se o cabelo dele estava arrumado ou o quê? Ou de sair? Tinha que sair de qualquer maneira. Mas Deus mandou ele o quê? Olha, pastor, tem gente que a situação está tão difícil que você está passando. A situação está tão penosa. Presta atenção aqui, pastor. A situação está tão penosa. A luta está tão grande que você não está nem mais cuidando da tua aparência. Que você sai, o cabelo está bagunçado, você está nem aí. Passa mês e mês, as unhas estão todas o quê? Destruídas. Quem está entendendo, pastor? Você sai com a roupa toda rasgada, a roupa está toda velha, porque você está passando um problema tão grande, uma luta tão grande, que você não sabe onde você está com onde. Mas Deus está dizendo que é para você: sai dormir. Você vai se arrumar. Toda a roupa que está aqui você vai colocar. Amém? Porque olha, pastor, porque vai ter gente que vai olhar para você, depois de você contar para essa pessoa tudo que você está passando, e a pessoa vai falar assim: eu olho para a tua história, eu olho para você que você está passando, e eu tenho vontade de quê? De chorar. Só que eu olho para você e você não dá aparência nenhuma que você está passando o quê? Por essa o quê? Situação. Tua família está destruída e você está todo arrumado. Teu casamento está destruído e você está todo arrumado. Você está com problema financeiro, você está todo arrumado. O médico disse que essa doença se agravou e você está todo arrumado. Os céus estão caindo sobre o alto da tua cabeça e você está todo arrumado. E você vai olhar nos olhos dessa pessoa e vai dizer: porque Deus mandou eu me arrumar. Deus mandou me arrumar. Porque já tem um anjo na frente. E aonde eu passar, o ferro vai me obedecer. O ferro vai me obedecer. Sabe? O anjo já está na tua frente. Todas as portas irão se abrir. Todos os caminhos vão se abrir. A Bíblia diz que o portão de ferro se abre automaticamente. E quando Pedro ele sai da prisão, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai para casa descansar e comemorar, é isso? É isso que ele faz? Ele vai para onde? Ele vai para a igreja. Depois de ele conquistar uma grande o quê? Vitória, passar pelo que ele passou, qual era dele? Eu vou para onde? Vou para casa, vou ver minha esposa, vou ver meus filhos. Eu vou disso. Qual é o primeiro lugar que ele vai? Para a igreja. Ele bate na porta e a irmã Rode vai lá abrir. Porque olha, pastor, tem gente que Deus dá livramento. Tem gente que chegou na igreja que não tinha porcaria de nada. Era um simples empregado, nem emprego tinha. Era uma pessoa que vivia em humilhação. Era uma pessoa que não tinha nada. E que Deus abençoou, que Deus deu carro, que Deus prosperou, que Deus deu empresa, que Deus deu carro, que Deus colocou lá em cima. E a pessoa hoje diz assim: mas eu não tenho mais tempo de ir para a igreja. É porque eu tenho muita responsabilidade. Você já reparou que Deus olha para certo tipo de pessoa e ele diz assim: eu quero tanto abençoar, mas eu não posso nem abençoar. Por quê? Porque se eu abençoar, se eu aumentar a bênção, ela vai diminuir os dias dela para a igreja. Se
Se eu aumentar a bênção, ela vai diminuir a oração. Se eu aumentar a bênção, ela vai parar mais de mim. Porque, pastor, deveria acontecer o quê? O contrário. Tem gente que Deus não tira da pobreza, sabe por quê? Porque se a pessoa sair da pobreza, ela para de vir para a igreja. Verdade ou não é? Não? Tem gente que o dinheiro é contado a moeda. Tem gente que vive no limite. E Deus diz assim: eu quero até colocá-la sobre o quê? Sobre o muito, mas eu não posso. Porque se eu fizer isso, a primeira coisa que ela vai fazer é virar as costas para quê? Para mim. E deveria ser o quê? O contrário. É aí que você mais tem que vir para a igreja. É aí que você tem que mais se fiar a Deus. É aí que você tem mais que orar. É aí que você tem que mais se buscar. É aí que você tem que levantar a tua cabeça, olhar para o céu e dizer: meu Deus, quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu vou te buscar. Com mais força ainda eu vou estar aos teus pés. Mas tem gente que acontece o quê? O contrário. Tem gente que tem tudo para ser abençoado, mas Deus olha e diz: não tem condição. Porque vai me virar o quê? Quem está entendendo, pastor? Pedro surpreende, ele vai para a igreja. E quando chega lá, hoje toma o quê? Um susto. E quando ela chega para os irmãos e fala que Pedro estava no portão, ninguém o quê? Acredita? Porque o pastor, eles estavam pedindo o quê? A soltura de quem? De quem? De Pedro. E Pedro já estava onde? E eles acreditaram? Será que você vai acreditar quando Deus responder a tua oração? Você que está nessa caminha de oração, será que você vai acreditar quando Deus responder essas orações que está pedindo? Quando Deus der essa resposta? Porque Deus manda eu te dizer que o teu milagre já está à porta. A tua bênção já está à porta. A tua vitória já está à porta. Amém? Olha, pastor, Deus manda eu te dizer: Pedro, ele saiu pelas portas do fundo. Ele saiu pelas portas do quê? Você vai sair dessa situação pelas portas da frente. Pode ter certeza disso. Para finalizar com chave de ouro, uma coisa me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque quando é pela manhã, Herodes já estava o quê? Planejando a festa da morte de quem? De Pedro. Então o que é que ele faz? Já a festa estava toda pronta. Manda chamar o defunto. Porque o que eu fiz com Tiago, eu vou fazer com Pedro. Como eu matei Tiago, eu vou matar Pedro. E quando os soldados romanos chegam na prisão, o que acontece? A prisão está no quê? Eu até entendo essa grande preocupação dos soldados romanos. Por quê, pastor? Porque no passado, quando os soldados romanos entraram em um espaço vazio, o corpo que ali estava o quê? Desapareceu. E qual era a única coisa que estava naquele ambiente? Um pano. Que significava o quê? Eu fui, mas eu vou voltar. Diga para Deus. E quando soldados romanos chegam na cela de Pedro e encontram um espaço o quê? Vazio, cela vazia, sem pano, para este lugar Pedro não volta mais. Não volta mais. E você pode procurar na Bíblia. Depois dessa situação, Pedro nunca mais colocou a planta dos pés em uma prisão. Nunca mais. Foi por isso que o anjo falou. O que foi que o anjo disse? Pega o quê? Tudo. Porque, pastor, se Pedro deixasse um pano, se Pedro deixasse um brinco, um relógio, alguma coisinha, o que significava aquilo? Pedro foi, mas daqui a pouco ele vai o quê? Mas quando ele não deixou nada, ele disse: nunca mais nesse lugar eu volto. Cela vazia, ambiente vazio, sem pano, para esse lugar Pedro não volta mais. Deus manda eu te dizer: você vai pegar tudo, você vai se arrumar. Porque, pastor, para esse lugar você não volta mais. Nunca mais esse problema vai tornar para a tua vida. Fica de pé, uma salva de palmas para esse Deus. Cela vazia, sem pano, para esse lugar Pedro não volta mais.